Oi, amigos, a Europa é um desastre, como vocês sabem, e já passou da hora de falarmos disso. Nós simplesmente esquecemos da Europa porque achamos que só Israel e os Estados Unidos são assuntos que valem a pena discutir. Isso não é verdade. A Europa nos causou muitos danos, muitos problemas e, ao mesmo tempo, é uma parte preciosa. Você não concorda, Gal? Eu concordo completamente. A Europa se tornou uma ameaça à estabilidade global. Estamos em um momento em que, depois de dominar o mundo por 2000 anos, a Europa está caindo em desgraça. E essa queda afeta a política, afeta a guerra, afeta a paz. Então estou ansioso para ter essa conversa com você. Olha, vou me aproximar do nosso tempo. E só de observar o que a Europa tem feito depois de 7 de outubro é um desastre. É verdade que nem todas as nações que fazem parte da União Europeia tenham se comportado da mesma forma. Elas se comportaram de maneira diferente. Fico feliz em dizer que, sendo italiana, a Itália foi uma das menos prejudiciais, junto com a Alemanha, a República Tcheca e alguns outros. Mas, de modo geral, se você olhar para a França, por exemplo, se você olhar para a Espanha e para várias outras nações, o que elas têm feito tem sido, antes de tudo, apenas dar uma espécie de necessário solidariedade apenas porque houve um massacre, mas ninguém fez uma análise real do que esse massacre representou como uma ameaça à existência de Israel. Ninguém fez isso. Eles imediatamente pediram um cessar-fogo, não deram nenhuma atenção, nem demonstraram qualquer intenção de verificar se o povo de Israel sobreviveria ao ataque. Só queriam que parássemos de atirar. E então, logo depois, o que eles fazem? Eles começam a fazer a coisa mais incrível. Eles começam a pedir um Estado da Palestina. E esse pedido europeu por um Estado da Palestina é suicida para a Europa? Porque quando você pensa sobre isso, eles fizeram isso. Eles declararam um Estado da Palestina. Existe um Estado da Palestina lá fora? A declaração deles do Estado da Palestina não tem impacto algum no Oriente Médio. Todos sabem aqui, palestinos, árabes, judeus, são só palavras. Mas isso teve um efeito monumental na Europa, porque o que temos visto na Europa nos últimos anos é esse desenvolvimento muito sutil de um movimento nacional muçulmano europeu. E esse movimento nacional é amorfo e não tem um nome. Macron, Stalmer e outros declararam o Estado da Palestina, dando-lhe um nome, Palestina, pois muitos perguntam, se querem um Estado palestino, por que não existe na Europa? Porque se você pensar bem, a França logo será 20% muçulmana, é injusto que eles não tenham um Estado nem obtenham legitimidade. Então, o que eles têm feito, o que Macron, Stalmer e todos esses líderes têm feito, é alimentar o movimento nacional muçulmano europeu. Então, a declaração do Estado da Palestina não teve impacto em Israel ou nos palestinos, mas foi um movimento suicida no que diz respeito à Europa. Duas questões que a Europa ainda não assimilou. Uma é a rápida transferência de poder da Europa para os Estados Unidos. Você diz que querem seguir sozinhos. Boa sorte. Sabe, é que a vida deles depende dos Estados Unidos para proteção, segurança, economia. Eles tentam agir assim porque não aceitam que após 2000 anos dominando o mundo, pense nisso. Quero dizer, se você medir o PIB global em qualquer século, seria tudo Europa. Digo, a Europa controlava totalmente a narrativa global sobre tudo. E de repente, apenas 100 anos atrás, o poder mudou para os Estados Unidos. Então, por exemplo, eles estão criando essa coisa chamada força jurídica para contrapor o poder militar e econômico americano. Então eles podem dizer para o Trump, sim, precisamos de você, é verdade. Precisamos que você nos proteja. Precisamos que você nos proteja financeiramente e economicamente. Mas você também precisa de nós, porque podemos te colocar na cadeia. Podemos prender o presidente Obama. Podemos prender soldados americanos. E para conectar com o que você disse antes, a maneira como eles atacam a América, um dos vetores em que eles expressam sua oposição à América é através de Israel. Porque assim como na ameaça física que vem do Irã e seus aliados, onde a América é o grande Satã e Israel é o pequeno Satã, nas ameaças ideológicas que discutiremos, vindas da Europa e seus aliados. Israel é um pequeno criminoso de guerra, a América, o grande. E Marco Rubio, como você mencionou o secretário Marco Rubio, ele disse isso repetidamente, que todas essas acusações são um teste. Eles estão sentindo o terreno.
Eles dizem, vamos indiciar o primeiro-ministro de Israel pelo crime de os judeus se defenderem. Vamos ver se isso é aceito. Se for, podemos continuar. E sabe de uma coisa, Fiamma? Sabe o mais impressionante sobre esse ato europeu, sobre os indiciamentos do TPI contra Netanyahu e a criação das bases para o ICGF, prender todos os soldados israelenses, é criar essa paralisia de viagem, em que não vamos viajar para a Europa porque qualquer um de nós pode ser preso. A maior manchete é que, assim que isso aconteceu, países europeus, incluindo Itália, França e outros, não disseram que isso é desprezível, não em nossos nomes. Há 80 anos prendemos judeus. Não vamos repetir isso. Vamos sair do TPI e expulsá-lo da Holanda. Eles não fizeram isso, mas o contrário. Em um dia, a França se comprometeu a prender judeus novamente. E não só judeus, mas o líder dos judeus, exatamente como fizeram há 80 anos. Então, quanto mais mudamos, mais as coisas continuam as mesmas. A Europa, como você disse para começar, é uma bagunça, é um problema. E não é só atacarem o Estado judeu como sempre fizeram. Eles sempre atacam o principal do judaísmo hoje, o sionismo e o Estado judeu. Não é só que eles não aceitaram a transferência de poder para os Estados Unidos e não aceitam o domínio americano, mesmo sendo para o próprio benefício deles, para a própria proteção deles, mas eles são suicidas e estão criando uma ameaça à estabilidade global. Toda essa declaração palestina, esse cultivo de ideologias neopalestinas, é uma ameaça para a Europa, é uma ameaça para a estabilidade global e está vindo da Europa. Então você mencionou a United Security Conference, está completamente certo. Sabe, há um ano J.D. Vance estava lá e disse que a ameaça que mais o preocupa em relação à Europa é a ameaça que vem da própria Europa, e eu concordo totalmente com isso. Rubio falou o mesmo, porém mais gentilmente. Amamos vocês, Europa, mas são uma ameaça. Eles reagiram bem, pois se sentiram amados. Ou seja, a Europa representa uma ameaça vinda dela mesma. Para o próprio benefício, a Europa deveria mudar de rumo e aceitar mais a liderança americana. Olha, na verdade, sabe, há poucos dias eu li uma lista dos primeiros nomes que são dados às crianças que nascem nas capitais europeias. Você sabia que na maioria delas o primeiro nome é Mohamed? Então, quando você fala sobre uma ameaça autoimposta, eu diria que essa é a mais importante. E então, sabe, você vai para a França e a França tem sido vítima de ataques terroristas que já inundam o país há 25 anos. Já faz 25 anos que ataques terroristas, incluindo o Bataclan, mas não só, muitos outros também, têm inundado o país. A Bélgica é um lugar onde você vai para Bruxelas, e em Bruxelas há muitos lugares onde você não pode nem colocar o nariz, você não pode entrar lá. E você só vê lojas halal e mulheres que mostram apenas os olhos, e é impossível circular por lá. E Londres está ficando igual. Birmingham é um lugar onde há jogos de futebol famosos. Eles não podem mais existir, porque sempre que eles estão lá, os muçulmanos da cidade, a segunda maior cidade da Inglaterra, simplesmente tomam conta do palco. E o que eles fizeram foi muito parecido com o que já fizeram em Amsterdã, onde as pessoas que vieram de Israel, não só de Israel, judeus que vieram e, em geral, pessoas que amam futebol e que vieram só para apoiar. Acho que foi o Tel Aviv, algo assim, Maccabi Tel Aviv, isso, né, onde eles foram simplesmente perseguidos pela cidade em Amsterdã, a cidade que era a cidade de Ana Frank. E em Birmingham, isso aconteceu de novo 2 vezes. E a polícia nem estava defendendo as pessoas lá, quero dizer, o nosso povo, quero dizer, as pessoas correndo porque estavam sendo perseguidas por antissemitas que simplesmente proclamavam seu ódio pelos judeus, os judeus, os judeus. Existem lugares como a Suécia onde ser judia se tornou impossível. Existem muitos lugares na Europa onde judias são perseguidas. E lamento dizer que a Itália, sim, que na época do nazifascismo teve leis raciais. Então deveria ter uma lembrança muito forte do que fez com suas judias e de como o antissemitismo foi terrível lá. Ainda assim, é um país. Quando você vai a Nápoles, precisa ter cuidado para não falar hebraico, senão será expulsa de uma pizzaria.
E em Florença, se você tem uma estrela de Davi como a minha, você não pode usar uma estrela de Davi, porque no ônibus vão te expulsar do ônibus. E onde a prefeita da época, que lamento dizer é uma mulher judia, leu os nomes das crianças palestinas mortas. Estou citando isso na praça principal, onde está o Davi de Michelangelo, sabe? E ela leu os nomes das crianças palestinas, uma mulher judia. Então, isso mostra todo o paradoxo com o qual a Europa está vivendo. Junte a esse terrível paradoxo do antissemitismo, que a cada ano cresce em números que vão além do 3.000 mais de 4.000. Todo ano o percentual cresce em 4 dígitos, tá bom? Junte isso ao retorno do anti-americanismo. Você sabe que no Novo Jornal Italiano não passa um dia sequer, e não só isso. Ontem mesmo eu li o Times de Londres, que estava de novo rindo do discurso do Trump. E você sabe, né? Isso acontece dia após dia. Eles gostam de rir do Trump. Eles gostam de criar uma caricatura do presidente. Eles não veem as coisas como realmente são. Existe um desastre cognitivo na mente dos europeus que não conseguem mais enxergar a verdade. E a mentira que acompanha esse anti-americanismo ligado ao antissemitismo está se tornando uma religião. E até alguém como Meloni, as pessoas que não querem obedecer, elas simplesmente precisam encontrar maneiras. Você sabe, por exemplo, e aqui eu cito o Conselho de Paz, você sabe que os europeus se recusam a participar do Conselho de Paz. Mesmo que haja um comitê que represente os palestinos, então deveria ser o sonho deles, porque está claro na mente de muitos que participam, os árabes, os países muçulmanos e os países asiáticos que participam disso. Uma grande parte disso é um lugar onde os palestinos aguardam a possibilidade de se tornarem os donos de Gaza. Não, os europeus não veem isso. Eles veem isso como uma manipulação de Trump, que quer usar os palestinos apenas para impedir o sonho deles de ter um Estado palestino. Eles nunca explicaram o porquê, mas é assim que eles interpretaram. Você sabe, há muitos materiais sobre esse caso. E sobre isso, Meloni teve de dizer que existe uma questão constitucional, que há leis constitucionais que impedem a Itália de participar de qualquer uma instituição onde nem todos os membros são iguais. O que é estranho, porque até mesmo nas Nações Unidas existe um secretário, certo? E a Itália faz parte disso. A OTAN também é outra instituição piramidal. Sim, sim, é verdade. Trump e os Estados Unidos são muito importantes lá, mas será que realmente não deveria ser assim? Não há uma discussão substancial sobre isso. Existe apenas uma fantasia de odiar uma construção piramidal porque ela é considerada assim. Eu vou usar a palavra feia com F, fascista, porque é isso que eles ficam repetindo na cabeça deles. Eu concordo completamente. Acho que você descreveu isso com muita precisão. Quero dizer, acho que a Europa vive um delírio e eles estão tentando lutar a guerra do século passado. Então, no século passado, a ameaça vinha da direita. Tudo relacionado à direita eles rejeitam, mas estou realmente preocupado. Você está falando sobre a Europa, em grande parte pela ótica de Israel e do antissemitismo, o aumento do antissemitismo. Estou preocupado com uma questão maior, a ameaça à estabilidade global e à segurança nacional dos Estados Unidos vinda da Europa. Porque, Fiamma, você é historiador e adoro ler seus livros e artigos sobre história. E há uma coisa que é bastante consistente ao longo da história. Em todo o século, a Europa entra em uma guerra massiva. Eles entram em uma guerra massiva que era completamente imprevisível. Eles entram em uma guerra massiva que ninguém esperava, tipo um mês antes. Eles realizam uma conferência de paz que define a ordem global pelos próximos 100 anos. Quando essa ordem se torna irrelevante, ocorre outra guerra. Há 6 anos sugeri, por que não fazer uma conferência de paz europeia preventiva? Em vez de seguir o modelo europeu de guerra antes da Conferência de Paz, vamos evitar a guerra promovendo uma Conferência de Paz e permitindo que a Europa saia desse estado mental ilusório.
Lemos isso de líderes e pensadores europeus que afirmam que nunca acontecerá, devido à ilusão de ainda sermos a Europa, e questionam quem são Trump e a América para nos dizer o que fazer. Somos a Europa. Você não consegue tirar isso da mente deles. Mas olha, agora o problema é que o que a Europa está tentando construir não é uma conferência de paz, mas sim um exército, sabe? Esse é o sonho da Europa agora. Por quê? Bem, há um bom motivo, e é porque Putin, exatamente 2 anos atrás, atacou a Ucrânia, invadiu a Ucrânia e... A Europa tem muito medo disso. Eles têm medo pelos motivos errados em Fiamma. Na minha opinião, e talvez a gente discorde sobre isso, a ameaça para a Europa não é Putin. A ameaça para a Europa é a própria Europa. A maior ameaça de guerra na Europa é o que chamo de guerra de sucessão europeia. 3 forças no continente não dialogam e se negam mutuamente. Você tem os integracionistas, essa nova força que só surgiu há cerca de 70 anos, em reação às realidades da Segunda Guerra Mundial e às realidades que você descreveu. A União Europeia. E esses estão nas cidades, em círculos cosmopolitas. A maioria dos meus amigos europeus faz parte disso. Pessoas que acreditam nesses Estados Unidos da Europa. Depois tem os nacionalistas que os integracionistas odeiam, porque me dizem isso. Nacionalistas dizem, estamos na Europa, talvez sejamos europeus, mas sou francês, britânico ou italiano. E então você tem os muçulmanos. Essas são 3 forças que tentam se negar umas às outras. Por exemplo, a União Europeia cria esse escritório para educar, para espalhar os valores europeus. Quais são os valores europeus? Obesidade e alcoolismo. Não sei exatamente que valores eles querem mostrar aos muçulmanos, mas eles têm certeza. Eles acreditam que cedo ou tarde esses muçulmanos aceitarão esse benevolente, helenizado, não aprenderam com 2.300 anos de história europeia, e foi isso que Peter Herzl identificou lá no século XIX. A Europa nunca aprende e a Europa sempre entra em guerra. Guerra eterna é o conceito central europeu. E eles vão... Então a ameaça é que, sabe, eles precisam resolver essas 3 forças, os integracionistas da União Europeia, os nacionalistas e os muçulmanos que agora estão na Europa. Espero mesmo que resolvam isso de outro jeito que não seja guerra. Eles focam no Putin, o que tudo bem, mas também na Palestina e no Estado palestino, essa ilusão europeia, enquanto eles próprios ameaçam a sociedade global. E ao invés de zombar do Trump e zombar do Conselho da Paz e descartá-lo, eles deveriam abraçá-lo e se unir a ele e perguntar: como podemos ajudar? Assim podemos tornar a Europa melhor. Assim podemos deixar de colocar o conflito israelo-palestino em primeiro lugar, que é o mantra europeu, e passar a colocar a Europa em primeiro lugar. Europa, em primeiro lugar, atende aos interesses dos Estados Unidos, Israel, Palestina, do mundo e, sobretudo, da própria Europa. Parem de alimentar conflitos em outros lugares e comecem a se preocupar com as ameaças que partem da própria Europa para o mundo. Olha, eu concordo com parte da análise que vai nos proporcionar muitas outras discussões ocasionais. Acho que, ao falar do relacionamento dela consigo mesma, você está totalmente certa. Quero dizer, nunca devemos esquecer que houve uma guerra de 30 anos na Europa entre países que nunca realmente chegaram a um acordo depois disso. Sabe, França e Alemanha sempre se odiaram. Quero dizer, eles diriam isso, mas é verdade. Mas, de qualquer forma, não. Mas eu acho... Mas deixando isso de lado também, porque eu basicamente concordo com você sobre isso, quero dizer que Putin é um inimigo de verdade. E você pode perceber isso pelo fato de Putin ser um bom aliado do Irã. Quero dizer, o Irã é quem fornece as armas para Putin lutar contra os ucranianos. Eu acho que Putin é um inimigo terrível. Sabe, Putin é uma figura misteriosa e eu não vou discutir sobre ele agora, mas fico muito feliz por isso. Israel, na última votação da ONU, que foi há apenas 2 ou 3 dias, votou, se distanciando dos Estados Unidos, nesse caso, porque os Estados Unidos se abstiveram. Israel votou a favor da Ucrânia. E, pessoalmente, eu fico extremamente como europeia. Você sabe, afinal de contas, eu sou europeia. Quero dizer, eu sou de Florença, o mais europeu que se pode ser. Outra coisa. Sim, Medici, sabe? Médici e Michelangelo. Então, isso é um eco. Depois quero dizer outra coisa. E é sobre o antissemitismo. Quando há uma guerra, o antissemitismo está na linha de frente da guerra. A Europa quase sempre se destruiu completamente se não fosse salva pelos americanos em nome do antissemitismo.
Quando os alemães tiveram que recuar de toda a Europa porque já tinham sido derrotados, quero dizer, eles estavam perdendo. Eles continuaram trazendo de Salonico, como se diz Salonico? Salônico. E os judeus nos trens, mesmo que fossem os últimos trens que eles podiam usar para trazer os soldados alemães de volta, eles continuaram matando os judeus. Matar os judeus sempre foi a primeira opção da Europa quando se trata de destruição. Hoje em dia, isso é o que eu vejo como algo realmente assustador. E eles querem matar os judeus, eles estão se matando. Concordo. Sempre digo que atacar o judaísmo é prioridade maior para a Europa do que sua autopreservação, como vimos nos casos que você citou sobre o Irã. Então, no verão, quando mesmo antes de os Estados Unidos entrarem na guerra, Israel protegeu a Europa. Israel lutou guerras europeias contra o Irã, e eles reconhecem isso. O chanceler alemão afirmou que Israel faz o trabalho sujo pela Europa. Exatamente. Mas então, o que ele disse no dia seguinte em toda a Europa? Mas nós também vamos impor sanções a esses israelenses porque eles fizeram algo, sabe? Construíram um terraço na casa deles, no apartamento deles. Ou vamos impor sanções. Vamos declarar o Estado palestino? Eles nem conseguiram ajudar o Sul. Fazemos o trabalho sujo pela Europa, protegendo vocês. A Europa é nossa aliada e eu a amo. Acho que os americanos e Trump também amam a Europa. Europa, nós amamos vocês, mas precisam parar de agir assim, pois acabamos de protegê-los do Irã. Assim que isso acontece, dizem, espera, autopreservação. Você nos ajuda na segunda prioridade, mas a principal é atacar o judaísmo. É crônico. Isso é, de novo, o que Theodor Herzl identificou como algo crônico na Europa que não vai desaparecer. E vemos isso se desenvolvendo, essas ideologias neopalestinas que estão prejudicando eles. Eles estão fazendo todas essas coisas que prejudicam a Europa só para atingir Israel. Então concordo completamente com o que você acabou de dizer. Bem, olha, Carl, nós já colocamos tantas coisas, acho que só precisamos decidir. Bem, Essa é uma boa pergunta, Fiamma. Quero te perguntar, o que pode ser feito? O que pode ser feito para lidar com essa ameaça vinda da Europa? sabe, eu acho que o que pode ser feito é simplesmente estar de forma muito aberta, sempre do lado do que é certo. Que neste momento é o presidente Trump e o Estado de Israel diante da ameaça iraniana, porque as ameaças do Irã representam uma ameaça para a Europa. Você sabe que Merza hoje, depois do que ele disse na conferência de Munique, onde ele está agora, no Deng Xiaoping. É aqui que ele está agora. Então eles estão procurando pela China porque, sabe por quê? Posso te dizer o que eu penso? Eles estão apavorados. Eles estão realmente com medo de serem tão terríveis, de parecerem tão estúpidos diante de todas as ameaças, vendo o mundo mudar tão rapidamente e vendo a Europa ainda completamente desarmada, tanto física quanto mentalmente, diante dessa grande mudança. Bem, a única coisa que podemos fazer por eles é mostrar que estamos muito, muito confiantes. Vou acrescentar e dizer algo mais forte. Existe o ditado, se não pode vencê-los, junte-se a eles. E em vez de tentar se opor ao americanismo e ao sionismo, a Europa deveria apoiar isso, porque é isso que vai salvá-los. Se você pensar na Revolução Americana, que criou os Estados Unidos, e na Revolução Sionista, que criou Israel, ambas foram um êxodo ideológico da Europa. Tanto os americanos disseram que iriam abandonar aqueles velhos dogmas europeus e criar algo novo aqui nos Estados Unidos. E certamente Herzl disse, sabe, todos aqueles valores europeus como guerra, guerra eterna, que é, sabe, eles estão sempre em guerra, sempre arrumando uma desculpa antiga para a guerra. Países como a Alemanha foram formados através do processo de guerra. Nós vamos criar algo diferente, que é a paz através da força, que é um conceito de Herzl. Ele não usou esses termos, mas ele disse sim, os europeus vão continuar a não gostar da gente e a nos opor para sempre. Mas eles vão precisar de nós, porque uma vez que os judeus sejam emancipados dessa escravidão europeia, uma vez que esse êxodo ideológico da Europa aconteça e estejamos em nosso próprio Estado, nós vamos fazer a humanidade avançar a partir de Israel de uma forma que ninguém poderia imaginar naquela época. E a Europa vai precisar disso. A Europa vai precisar do Estado judeu para prosperar. Essa é a visão de Herzl. Isso é verdade hoje. A Europa precisa de Judeia e Samaria para prosperar. A Europa precisa de Tel Aviv para prosperar. A Europa precisa de tudo isso para prosperar.
Em vez de buscar tecnicalidades jurídicas da seção 48C desta convenção criada por nós, europeus, apoiem-nos e aproveitem essa situação difícil. Sabe quem percebe isso? O árabe. Os árabes estão todos a nosso favor porque são nossos amigos, porque percebem que podem se beneficiar dessa luz que vem de Sião. Eles também podem se beneficiar com a América voltando a ser grande. A Europa tenta resistir a nós e limitar a luz que vem de Sião, opondo-se ao MAGA. E a maior vítima disso é a Europa. Então eu quero dar 2 exemplos e talvez a gente possa encerrar depois disso. Um é a Espanha. A Espanha precisa desesperadamente de algumas peças para seu exército que só Israel produz. Mas eles não vão comprar de Israel porque odeiam Israel. E não há nenhum país na Europa que odeie mais Israel do que a Espanha. Eu nunca vou esquecer o primeiro-ministro espanhol parado na fronteira de Gaza, poucos dias depois de 7 de outubro, tentando nos evitar. Então, o que eles fazem? Eles compram da Alemanha, vendemos para lá devido à boa relação com o país. E o paradoxo é que eles vão direto até eles e compram essas peças que eles... Sabe qual que é o maior paradoxo com a Espanha? Espera, mas eu quero terminar o que estamos falando. Esse é um jeito, tá? Então, devemos dizer à Alemanha que não vamos vender para vocês o que estamos vendendo agora se vocês derem isso para a Espanha. Isso é algo que, quero dizer, precisamos ser firmes, como você disse, e estou dando um pequeno exemplo, mas pode ser um importante. E aí eu te dou outro exemplo. Você se lembra daquele terrível desastre das crianças que foram queimadas vivas na festa na Suíça? Todos eles são pelo menos dezenas agora. Eram centenas no começo. Agora alguns deles se recuperaram. Eles cuidaram deles com medicamentos israelenses que fazem a pele se recuperar de alguma forma. Eu não consigo descrever o processo, mas só Israel inventou e produziu isso. Então nós demos muito a eles, e sem isso eles não teriam conseguido cuidar dessas pobres crianças que tinham sido queimadas vivas. Então aqui, entregamos a eles e fizemos isso de coração. Claro, eles compraram, mas gostamos de dar a eles porque a Itália é um país que tem um bom relacionamento. Temos que distinguir país por país. O que eles estão fazendo conosco? Como eles se comportam conosco? Nós não fizemos isso o suficiente. Já está na hora de começarmos, você não acha? Que a gente comece a separá-los. Eles não querem fazer isso. Nós vamos fazer. Acho que vou dizer 3 coisas. Primeiro, concordo totalmente que é errado dizer toda a Europa é ruim, ou toda a Europa, sabe, existem diferentes, há forças muito positivas na Europa. E isso sabe, quando você ouve o presidente Trump com atenção, sabe, ele quer reformar a Europa. Assim como há discussão no Irã, a ameaça física vem de lá. A questão é, uma mudança de regime seria melhor? Há também a questão da ameaça ideológica vinda da Europa. Seria melhor uma mudança de regime trocando a União Europeia por outras forças europeias? Acho que isso já está embutido nessas conversas. O que você descreveu sobre essa ideia de que a Europa se beneficia de Israel, mas depois se volta contra nós, isso existe há 2000 anos. Richard Wagner, compositor de óperas, comentava abertamente: sim, judeus podem criar ótima música. Eles podem ser ótimos médicos, aproveite o tratamento, mas há veneno nisso. Wagner afirmava que havia veneno nas óperas judaicas, nos judeus e em tudo o que faziam, defendendo sua aniquilação. Depois, os nazistas usaram suas ideias. E isso foi no século passado, quando a tentativa de erradicar o judaísmo foi física. Agora, a tentativa de erradicar o judaísmo, vinda novamente da Europa, é ideológica. E exatamente o mesmo fenômeno, exatamente como você descreveu, ocorre. Tudo bem, vamos nos beneficiar de Israel, mas vamos continuar a nos opor a ele. E terceiro, sobre a Espanha. A Espanha minha ascendência é espanhola. Então eu digo isso com o coração muito pesado. Mas a Espanha é um problema, mas é a sua razão de ser. Porque você não pode ser pró-Espanha e anti-sionista, porque a Espanha é baseada nessa ideia da reconquista, de que os brancos vieram e expulsaram os muçulmanos que viveram lá por 1000 anos.
Isso não funciona, sabe? Se você diz, bom, isso tudo bem, mas para os judeus voltarem para casa, sabe? Depois de pessoas que estiveram lá por décadas, isso não funciona. Então você não pode ser pró-Palestina e pró-Espanha. E algumas forças pró-Palestina, portanto, dizem, ok, somos contra a reconquista. Precisamos sacrificar a Espanha para promover a ideia do palestinianismo? Então a Espanha é um verdadeiro problema, tem um problema próprio, tanto taticamente sobre o que ele descreve sobre as armas, mas toda essa ideia de tipo, o que é a Espanha? A Espanha é uma colônia? Na verdade, agora temos discussões sobre pagar aluguel pelos últimos 500 anos vivendo lá, realocar, sabe, muçulmanos de volta para a Espanha. Essas conversas fazem parte da ideologia neopalestina que a Europa espalha. A Europa está se autodestruindo, isso deve parar. Ela deve deixar de se opor aos Estados Unidos e ao sionismo, mudar de rumo, aproveitar a luz de Sião e a luz que vem dos Estados Unidos neste último ano. Assim, a Europa estará em situação bem melhor. Então, acho que você trouxe nossa conversa para como combater o antissemitismo atualmente. Vamos debater isso na próxima vez. Mas quero dar uma primeira dica sobre isso. Acho que nada pode ser feito realmente contra o antissemitismo em si. Temos que ser nós mesmas o máximo possível em qualquer uma de suas expressões, que hoje em dia são extremamente fortes e interessantes para propor ao mundo todo. Nós mesmas como somos, nunca tentando mudar nossa natureza, nossa cultura, nosso jeito de ser e nos conectando cada vez mais com quem é nosso aliado. E claro, Trump hoje em dia é o aliado. Com certeza. É ótimo conversar com você, Fiamma. Muito bom conversar com você, muito bom mesmo.